Porto Alegre registra em apenas 1 hora metade de toda a chuva esperada para o mês. Uma pessoa morreu e 10 ficaram feridas. E você vai ver também. Chuvas, inundações e ondas de calor causam mais de 200 mortes por ano no Brasil. Piloto de drone e psicólogo infantil. Confira as profissões que estarão em alta em 2024. População da China diminui pelo 2º ano seguido. E nunca é tarde demais para vencer. Aos 96 anos, nadador acumula recordes, medalhas e muita energia para viver. Se eu não fizesse esporte, eu acho que eu não estava vivo, porque eu faço esporte desde criança. Tudo isso você confere a partir de agora no Jornal das 18h30. Olá, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo. São 18 horas e 33 minutos pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você acompanha comigo as notícias do Brasil e do mundo desta quarta-feira. Olha só, depois do Rio de Janeiro, agora é o Rio Grande do Sul que sofre com as fortes chuvas. A região metropolitana de Porto Alegre registrou em apenas 1 hora metade da quantidade de chuva que era prevista para todo o mês de janeiro. Uma pessoa morreu e 10 ficaram feridas. Quem traz mais informações é a repórter Gislaine Rodrigues. A instabilidade climática que pairou sobre o estado do Rio Grande do Sul desencadeou um temporal na noite desta terça-feira. Danos significativos foram registrados em pelo menos 39 cidades, com chuva intensa, ventos fortes, granizo e descargas elétricas. Mais de 1 milhão de clientes estão sem energia. Infelizmente, em Cachoeirinha, na região metropolitana de Porto Alegre, aconteceu um óbito após uma marquise de um prédio ceder. Segundo informações, se tratava de um morador em situação de rua que se protegia da chuva. Em todo o estado, outras 12 pessoas ficaram feridas. Foram mais de 500 chamados sinalizando quedas de árvore, fios de energia arrebentados, bloqueio de vias e rodovias, alagamentos e falta de luz. Órgãos públicos tiveram seus atendimentos suspensos em função de avarias prediais e hospitais da capital, por exemplo, tiveram que adaptar sua assistência em função de alagamentos e destelhamentos. Vamos colocar todo o esforço necessário para poder atender a essas necessidades e o Corpo de Bombeiros também ao longo do dia, aliás, já virou a noite inteira também fazendo atendimentos, ajudando a desobstruir vias. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, as rajadas de vento chegaram a mais de 125 km por hora na cidade de Teotônia. Além disso, o estado registrou quase 500 mil descargas elétricas. O volume de chuvas também foi um ponto de atenção. Foi uma grande quantidade em pouco tempo. Em apenas 1 hora, a chuva acumulou entre 60 e 70 milímetros em diversos pontos, representando a metade da média histórica de precipitação para todo o mês de janeiro na capital. Pelo menos 4.840 pessoas foram afetadas e 48 estão desalojadas. Para as próximas horas, ainda existe a previsão de instabilidade, principalmente na região norte do estado, chamando a atenção também a condição dos rios, devido ao acumulado de chuvas. Nós podemos ter ainda chuvas intensas e ventos também que podem ser fortes, principalmente no final do dia, durante a noite e na próxima madrugada. Por quê? Porque daí nós vamos ter um volume de chuva mais acumulado, um volume que pode variar de 100 até 150 milímetros desde ontem, né, e nas próximas horas. Tudo isso, então, pode acontecer de dar uma resposta hidrológica. Uma situação delicada que deixa os gaúchos apreensivos. Direto de Rio Grande para a Hit TV, Gislaine Rodrigues. E no Rio de Janeiro, o número de mortes causadas pela chuva pode aumentar. Quem vai explicar essa história é o repórter Anderson Nascimento. É isso, a Polícia Civil do Rio investiga se a morte de um homem de 63 anos tem relação com as chuvas que atingiram o estado no final de semana. O corpo de José Pedro foi encontrado no rio Acari, na zona norte da cidade. Outro corpo, identificado como Ricardo Augusto, de 32 anos, foi encontrado na Baía de Guanabara, na altura do Fundão, e também não se sabe se tem relação com o temporal. A família de ambas as vítimas registrou o desaparecimento, mas os 2 nomes ainda não constavam na lista de desaparecidos dos bombeiros. Desde sábado, os
militares procuram 2 pessoas. A cabeleireira Elaine Cristina Souza Gomes, que teve o carro arrastado pela enxurrada após a subida do Rio Botas, em Belfor Roxo, na Baixada Fluminense. E de Jackson Pinheiro da Silva, de 49 anos, também arrastado em uma correnteza no complexo do Chapadão, na Zona Norte. A Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos do Estado informou que mais de 9.000 pessoas estão desalojadas e mais de 300 desabrigadas. E, no total, mais de 15.000 pessoas afetadas. O órgão informou ainda que os municípios são responsáveis pelo processo de análise de elegibilidade e cadastramento das famílias aptas ao cartão Recomeçar, que irá oferecer o valor de R$ 3.000 em parcela única, voltados para a compra de material de construção, móveis residenciais e eletrodomésticos. Nesse momento, é importante esse apoio do governo para que as famílias possam começar a se reestruturar. É uma caminhada longa, né? Mas a gente torce para que todos que perderam bens materiais e também pessoas possam voltar a caminhar. É com você em São Paulo. Esse é o nosso desejo também, Anderson. E por falar nisso, um relatório divulgado hoje pela Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil revela que mais de 200 pessoas morrem por ano no Brasil por causa dos desastres naturais, principalmente chuvas fortes e alagamentos. Confira agora os dados. E é bom lembrar que o levantamento foi feito com base nos últimos 20 anos. A perda econômica com os desastres ambientais foi de 24 bilhões de reais por ano. 212 pessoas morreram a cada 12 meses por conta das tragédias. Os dados englobam casos de chuvas intensas, estiagens, inundações e ondas de calor. Minas Gerais, Bahia, Goiás, Mato Grosso, Rio de Janeiro e Distrito Federal se destacam entre as unidades da federação com mais pessoas afetadas. Há 2 anos, o Brasil registrou o maior número de mortes causadas por desastres naturais desde 2011, quando 957 óbitos foram registrados. Apenas em 2022, o país teve um prejuízo de mais de 68 bilhões de reais. Os índices registrados no período de 2003 a 2022 foram apurados por um programa do Banco Mundial e da Universidade Federal de Santa Catarina. Dados da Confederação Nacional de Municípios apontam que nos últimos 10 anos, 93% dos municípios brasileiros foram atingidos por desastres naturais, como tempestades, enxurradas, inundações e alagamentos. Estudos referentes aos anos de 2013 a 2022 indicam que mais de 2 milhões de moradias foram danificadas e 107 mil completamente destruídas. E esse é um problema que, infelizmente, vem se repetindo a cada ano. Mas como enfrentar ou pelo menos reduzir os prejuízos causados pelos desastres naturais no Brasil? Quem vai falar sobre isso é o Gerardo Portela, ele que é engenheiro, né, especialista em risco. Boa noite, Gerardo. Seja muito bem-vindo aqui ao Jornal das 18h30. Boa noite, Kleber, e a todos que nos acompanham. E qual é a grande dificuldade para enfrentar ou pelo menos diminuir, como eu disse, esses prejuízos causados pelos desastres naturais, especialmente em relação às chuvas, que acontecem todos os anos e no mesmo período? É verdade, Kleber. Na realidade, a gente está vendo que esse não é um problema pontual, mas um problema estrutural. As nossas cidades crescem, as cidades pequenas, médias e grandes, elas crescem, e a infraestrutura não acompanhou esse crescimento nas últimas décadas de forma preventiva. Resultado, a gente tem uma infraestrutura fraca e o maior ponto dessa infraestrutura de deficiência é a questão da moradia. As pessoas acabam indo morar em locais indevidos, não recomendados para construção, e acabam piorando a questão da sujeira, do lixo, piorando as condições de enchente, além do risco do próprio desmoronamento do local onde a pessoa mora de maneira improvisada, fora da ciência e tecnologia, e acaba gerando todo esse cenário. Então, esse é o ponto mais importante, a questão da moradia. Olha, Gerardo, esse é um diagnóstico perfeito. E com essas mudanças climáticas cada vez mais intensas e os fenômenos, né, como o El Niño, a tendência é que essa ameaça de desastre aumente nos próximos anos, as cidades terão que se esforçar ainda mais para enfrentar essas situações?
Sim, Kleber, esse é um ponto que agrava a situação, porque realmente a gente vem observando, pelos dados cientificamente coletados, que há um aquecimento em curso, pode ser cíclico ou não, é um problema maior do planeta como um todo. Mas, no nosso caso aqui, esse é apenas um componente a mais. Há décadas nós temos esse problema e não fazemos o dever de casa de prevenção, que é robustecer a nossa infraestrutura. Então, não pode ser apontado como a justificativa do problema, mas um complicador a mais, a questão climática. Tá certo, então, nós acabamos de conversar com o Gerardo Portela, ele que é engenheiro, especialista em risco. Muito obrigado pela sua participação. Obrigado e boa noite a todos. Boa noite, grande abraço. Olha só, eu mudo de assunto agora para falar que piloto de drone e psicólogo infantil, entre outros. Essas são algumas profissões que estarão em alta, olha só a dica, no mercado de trabalho agora nesse ano. É o que mostra uma pesquisa que foi realizada por uma renomada plataforma especializada em mercado de trabalho. Confira. O levantamento refletiu sobre as grandes tendências do mercado de trabalho no Brasil e a analista de privacidade está liderando o ranking pelo segundo ano consecutivo. A lista com 25 empregos inclui as posições de analista de cibersegurança, executivo de vendas, gerente de contas estratégicas, engenheiro de segurança de processo e assessor de investimento. O cargo de gerente de tráfego é compartilhada todos os anos pela plataforma. A pesquisa é baseada em dados dos usuários sobre as vagas que ocupam e classificam os cargos que tiveram crescimento mais acelerado nos últimos 5 anos da plataforma. O primeiro lugar do ranking ficou com o cargo de analista de privacidade e o segundo com o analista de cibersegurança devido aos avanços tecnológicos em 2024. Já os empregos de psicólogo infantil, piloto de drone e técnico em geologia são novidades na lista. A presença do psicólogo aponta uma crescente conscientização sobre a importância e o cuidado com a saúde mental. A lista também detalha sobre as atribuições dos cargos e as cidades brasileiras com mais contratações. E veja a seguir, população da China cai pelo segundo ano seguido. E ainda, a história de um nadador de 96 anos que esbanja energia e vitórias dentro e fora da piscina. Nós voltamos já. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos de volta e ao vivo. São 18 horas e 47 minutos pelo horário de Brasília. Vamos agora com os destaques internacionais. Olha só, a população da China diminuiu em 2023 pelo segundo ano consecutivo. A política de controle da natalidade e o alto custo de vida são os principais motivos da queda. Os números mostram uma aceleração da crise demográfica no país após mais de 6 décadas de forte crescimento. No fim de 2023, a população nacional, incluindo a população das 31 províncias, regiões autônomas, municípios e militares, mas excluindo os moradores de Hong Kong, Macau, Taiwan e estrangeiros, era 1.409.670.000. Uma queda de 2,08 milhões sobre o fim de 2022. E o número de nascimentos era de 9,02 milhões, com uma taxa de natalidade de 6,39 por mil. O custo da educação, o distanciamento dos jovens em relação ao casamento ou a integração das mulheres na educação e mercado de trabalho fizeram com que a taxa de natalidade diminuísse na China, cuja população contraiu em 2022 pela primeira vez desde 1960. A China pôs fim à sua estrita política do filho único em 2016, imposta na década de 1980 por medo da superpopulação, e a partir de 2021 permite que os casais tenham até 3 filhos. Ultrapassada no ano passado pela Índia como o país mais populoso do mundo, a China passou a tentar impulsionar a taxa de natalidade sem muito sucesso,
com subsídios e propaganda pró-fertilidade. E agora é hora de falar de esportes aqui no Jornal das 18h30. E quem traz as informações é ele, Leonardo Félix. Boa noite, Léo. E para quem estava com saudades do futebol brasileiro, a bola volta a rolar nesta quarta-feira nos campeonatos estaduais. Não é mesmo, Léo? É isso aí, Kleber. Boa noite para você e para todo mundo que nos acompanha. Paraná, Rio de Janeiro, Bahia e Pernambuco vão abrir a temporada 2024 aqui no país. Vamos conferir. O Botafogo estreia no Campeonato Carioca daqui a pouquinho, às 7 da noite, pelo horário de Brasília, contra o Madureira, no estádio Newton Santos. Mais tarde, às 9h30, jogam Flamengo e Audax Rio, na Arena Amazônia. Pelo Campeonato Baiano, o Vitória visita o Jacupiense, na Arena Valfredão, às 7h15 da noite. Já o Bahia enfrenta o Jequié em casa, na Arena Fonte Nova, às 9h30. Pelo Campeonato Pernambucano, o Sport recebe o Retrô na Arena Pernambuco, às 7 da noite. E às 9h, o Santa Cruz enfrenta o Flamengo de Arco Verde, no estádio do Arruda. No Campeonato Paranaense, o Furacão joga na Vila Capanema contra o Andraus, às 8 da noite. Olha só, e você que nos assiste, se você se acha muito velho para fazer alguma coisa, se você tem esse pensamento, acompanhe agora uma história que o Léo vai contar. Muito legal, Kleber. A gente vai conferir um exemplo de vida para todo mundo. Um nadador de 96 anos de idade, lá da cidade de Catanduva, no interior paulista. Ele mostra que nunca é tarde para vencer. E com muita disposição, supera o tempo dentro e fora da piscina. Quem vê o seu Guilherme não tem ideia de sua capacidade, mas é esse senhor que carrega em si um dos maiores exemplos de dedicação e motivação. Isso porque o seu Guilherme é um atleta assíduo, ou seja, ele tem um compromisso quase que diário com a atividade física. Uma aptidão que se fez presente desde jovem e reflete no que ele é hoje. Se eu não fizesse esporte, eu acho que eu não estava vivo, porque eu faço esporte desde criança. Desde que eu sempre gostei, de praticar algum tipo de esporte. Eu já treinei jiu-jitsu, já treinei boxe quando era criança, quando era mocinho, né? Somente aos 60 anos, a natação iria mudar a vida do seu Guilherme. E essa mudança veio com o apoio dos treinadores do clube da época, que viam o seu potencial. E eu falei, bom, então quando eu completar 60 eu vou. Completei 60, tinha uma competição em Araraquara. Aí eu fui nessa competição de Araraquara. Cara, ganhei a competição, ganhei a prova e me animei todo. Aí estou nadando até hoje. De lá para cá, o número de medalhas só cresceu. E chegou a um ponto que o seu Guilherme perdeu as contas. Agora, ele mede suas conquistas pelo peso. Só aqui temos mais de 40 quilos de medalhas. E as competições, somadas à motivação e uma boa alimentação, levaram o seu Guilherme a patamares que nem ele mesmo sabia que era possível. Os recordes sul-americanos e mundiais em suas respectivas categorias passaram a empilhar ainda mais a sua coleção de medalhas. E entre todas elas, as principais estão aqui, que representam os recordes mundiais batidos em 3 categorias diferentes. São as conquistas dos melhores tempos dos 50 e dos 100 metros borboleta e nos 200 metros nado peito. Mas pode ser um engano seu achar que, mesmo com 96 anos, o seu Guilherme pensa em parar. Nada disso. Ele tem até planejamentos para as próximas competições. Agora eu estou me preparando para esse ano aqui bater recorde. Mas também, se não bater, fazer o quê? Então, já que tem competição chegando, por que não acompanhar um pouco do treino do seu Guilherme? É nado peito, borboleta e crawl. Com o apoio do treinador, o seu Guilherme nada por mais ou menos 1 hora e sempre contando o tempo para chegar cada vez melhor nas competições. E até mesmo o professor de natação fala sobre a relevância de ter alguém como o seu Guilherme na piscina e a importância desse esporte para a saúde, desde a criança até os adultos. A natação ajuda a desenvolver tudo.
como a gente fala, é o esporte mais completo que existe. Então ela vai ajudar a criança a desenvolver não só a respiração, mas como tônus muscular, vai desenvolver o crescimento. Às vezes a criança tem algum probleminha, alguma coisa para crescer mesmo, ela vai ajudar essa criança a crescer, a se desenvolver mais, e não só fisicamente como mentalmente. E o Seu Guilherme é uma referência nesse sentido. Unir o bem-estar do corpo com a mente é um ponto essencial para uma vida mais longa e saudável. Eu costumo conversar com Jesus. Eu acho que ele me protege muito. Eu sou muito protegido. Olha, Kleber, que belo exemplo, não só para mim, para você, mas para todo mundo que está assistindo, não é verdade? Verdade, Léo. Olha, nem parece que tem essa idade, tamanha vitalidade. Quem dera nós conseguirmos isso também, né, Léo? É esse o objetivo, né? Eu fico por aqui, Kleber, e volto na sexta-feira com mais informações dos esportes. Boa noite para você e para todos. Obrigado, Léo, e até sexta. Até lá. É isso aí, essa edição do Jornal das 18h30 fica por aqui. Eu agradeço demais pela sua companhia e convido a continuar ligado em nossa programação. Ótima noite e até amanhã.